Você viu aí nossa vinheta, agora é hora do MG Responde, hoje abordando os direitos da pessoa idosa. O mês, inclusive, é de conscientização com a campanha Junho Violeta, que reforça, né, gente, o combate à violência. Se você tem dúvidas sobre o assunto, mande agora a sua pergunta para a gente. No Centro-Oeste, o telefone para você enviar a sua mensagem é o 379-9908-7730. Para você de Araxá e região, é o 34-99945-9416. A Aline Fonseca está de volta, agora com um advogado que vai responder as suas perguntas, né, Aline? É assim, Correia, são muitas dúvidas, né? São muitos direitos que talvez a sociedade não conheça e também muitas dúvidas. Eu vou começar inicialmente. Obrigada, Fabrício, pela sua participação aqui ao vivo com a gente. Quando a gente fala de violência contra os idosos, geralmente a gente pensa agressão e nem sempre é apenas a agressão física. Explica pra gente quais são os tipos de violência que estão previstos aí no Estatuto do Idoso. Boa tarde a todos os telespectadores, muito obrigado pela oportunidade de falar de um tema tão relevante, tão importante para a sociedade brasileira, que é a violência contra os idosos. A violência contra os idosos pode se materializar de diversas formas, seja violência física, moral, psicológica, maus tratos, maus cuidados, negativa de direitos básicos como direito à saúde, direito à alimentação e também a violência financeira, já que muitos idosos são utilizados como instrumentos para, por terceiros, muitas vezes são até os próprios familiares, se utilizando dos benefícios previdenciários, aposentadorias e pensões, com o objetivo de auferir empréstimos que muitas vezes não são revertidos em favor do idoso. Então, são vários tipos de violência que a sociedade civil precisa ficar atenta e denunciar. Pois é. Aproveitando seu gancho aí, o senhor disse denunciar. Bom, os dados, principalmente os inquéritos que chegam, que são abertos na Polícia Civil, têm como principal tema justamente essa violência financeira, geralmente praticada por um ente direto, um filho, alguém que ajude a cuidar. Como denunciar e como que é feita essa investigação, Fabrício? Porque muitas vezes o idoso, por medo ou mesmo por amor àquela pessoa que está desviando o dinheiro, acaba não denunciando. Como é que acontece isso na prática? Então, a violência contra o idoso muitas vezes é uma violência intrafamiliar. É um filho, é um neto, é um irmão. E muitas vezes isso é presenciado por empregados. E muitas vezes esses empregados, essas pessoas próximas, dependem do vínculo de emprego, às vezes temem denunciar. E no momento em que as pessoas se omitem quanto às denúncias, nós naturalizamos a violência, nós tornamos essa violência natural. E o próprio idoso aceita a condição de ser violentado, às vezes com o temor de ser abandonado por aquele que o violentou. Então, se o idoso tem, por exemplo, um filho, um neto, que despende cuidados a eles, se ele denunciar esse agressor, ele corre o risco de ficar sem qualquer tipo de amparo. Então, é um tipo de denúncia, é um tipo de situação muitas vezes difícil de ser provada, fato esse que leva à reprodução e à prática reiterada desse tipo de violência, levando o idoso a uma condição de coisa, né? Muitas vezes ofendendo o princípio da dignidade da pessoa humana. Pois é bom a gente reforçar também, gente, que não só em relação à violência contra os idosos, essa denúncia pode ser feita em vários canais, inclusive denúncia anônima, tanto pelo Disque 100, também pelo 190, que é o tradicional da Polícia Militar, e também os telefones de acesso às delegacias especializadas. Se a sua cidade não tem, então pode denunciar também na Polícia Civil. Complementando, professor, o que você falou sobre alimentos. Em quais situações os filhos podem ser obrigados a pagar uma pensão para os pais?
e como exercer esse direito? Essa é a dúvida que chegou para a gente de Carmo do Cajuru. Excelente indagação. Os filhos, eles têm dever legal de amparar, não só afetivamente, como materialmente os seus pais. Havendo necessidades materiais, o idoso poderá reivindicar perante o Poder Judiciário pensão alimentícia de todos os filhos, e todos os filhos poderão ser condenados solidariamente na proporção da sua capacidade econômico-financeira. Quem poderá amparar o idoso quanto ao acesso ao Poder Judiciário? O Ministério Público, o CRAS, Defensoria Pública, Núcleos de Prática de Assistência Judiciária das universidades e instituições de ensino superior e os advogados. Todo advogado, mesmo sendo advogado particular, ele tem a responsabilidade social de conduzir ou encaminhar o idoso no que diz respeito ao exercício dos seus direitos fundamentais previstos no plano legislativo. Muito obrigada. Bom, gente, o Fabrício continua conosco aqui no próximo bloco, Correia. Você já ouviu aquele ditado? Um pai cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuidam de um pai? A gente recebeu uma pergunta mais ou menos sobre isso. Porque, geralmente, o que acontece nas famílias? 1 ou 2 filhos acabam assumindo essa responsabilidade de cuidar do pai ou da mãe. E os outros? O que fazer? Como acionar a justiça para tornar esse cuidado dividido entre os filhos? Daqui a pouco eu trago a resposta. Valeu, Aline. Obrigado aí pelas suas informações. Daqui a pouco, então, a Aline está de volta e você pode mandar a sua pergunta para a gente participar do MG1.